Salve, galera! Como que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de latim. E na aula de hoje a gente vai falar finalmente sobre um dos tópicos mais polêmicos da língua inteira. O latim é uma língua que possui casos. E toda vez que um aprendiz de idiomas aprende, estuda, começa a sua aventura em um idioma que possui casos, todo o trabalho, toda a nossa jornada, ela precisa de uma atenção um pouquinho maior, um pouco mais especial. A gente vai precisar ter um olhar treinado para entender o que isso significa e por que isso pode sim ser ali um desafio que a gente vai enfrentar juntos, mas ainda assim um desafio que vai demandar energia, vai demandar tempo, dedicação e muito foco. É por isso também que eu sempre falo sobre aprender a estruturar as suas rotinas, a sua rotina de estudos e as suas sessões de estudos. Ou seja, quando você for começar uma semana de estudos em latim ou qualquer outro idioma, que você durante ali o momento que você está planejando essas sessões de estudos, você separe um tempo para que você possa realmente se dedicar àquele idioma. Tanto de ter um local separado, silencioso para você poder estudar, como também um horário onde você vai poder se dedicar completamente sem distratores, ou seja, distante do celular, distante ali de uma notificação. E se você estiver usando o celular para poder estudar, que você coloque no modo, não perturbe, enfim, crie estratégias para que não haja nenhum tipo de distrator na hora dos seus estudos. E o que acontece? Todo aprendiz de idiomas, aliás, vou elaborar um pouco essa frase, todo poliglota, principalmente poliglotas experientes, quando começam ali a estudar idiomas novos, realmente pelo prazer de estudar idiomas novos, não necessariamente por um objetivo às vezes muito específico, até fica parecendo um pouco paradoxal, né? A gente normalmente tem um objetivo muito claro quando quer estudar uma língua, mas é comum que poliglotas experientes e hiperpoliglotas decidam estudar idiomas realmente pelo desafio, realmente pelo interesse em estudar o idioma em si. Isso não é comum, tá? O mais normal, o mais esperado, na verdade, é que a gente encontre um objetivo claro e que ele vai ser alcançável, no sentido de tangível também. Ou seja, quero ir fazer um intercâmbio, quero fazer uma viagem específica, quero ver filmes no idioma original, sem legenda, enfim. São vários e vários os motivos, eu não vou listar aqui, porque realmente a lista é infinita, né? E o mais legal é que sempre quando eu tenho oportunidade de ver sempre quando eu vejo os comentários de vocês, eu tenho a oportunidade de perceber o tanto que os motivos cada vez mais são diversos, são muito ricos, inclusive. Então é muito interessante perceber que dentro dessa lógica a gente vai se deparar com poliglotas experientes ou hiperpoliglotas que vão ali se preocupar, que vão ali analisar se o próximo idioma dos estudos deles vai ser um idioma com casos. E por que eu estou falando isso? Suponhamos, vou falar no atual cenário, tcheco, por exemplo, é um idioma que me chama a atenção. Mas o tcheco, ao mesmo tempo, ele tem um sistema de casos. Isso me faz pensar e refletir se seria o momento ideal de estudar tcheco, E por que eu falo sobre um idioma com casos, ele precisa de uma avaliação, uma pré-avaliação para você definir se ele faz sentido na sua rotina ou não. Porque nós estamos falando que um caso nada mais é do que uma variação de uma palavra. Os verbos, eles se conjugam, certo? Então você tem fazer, eu faço, você faz, ele faz, aí fica igual, nós fazemos, vocês fazem, o verbo se modifica. Da mesma forma que um verbo se modifica para atingir uma função numa frase, claro que eu estou reduzindo um pouco a explicação aqui, é a mesma lógica um caso, só que um caso não é de um verbo, é literalmente com palavras comuns. A palavra pizza, por exemplo, em russo, que é uma língua que tem 6 casos, ela vai ter 6 variações. Ou seja, a palavra pizza, na verdade, não vai terminar pizza em qualquer situação, ela vai ser modificada, ela vai ter um final diferente, de acordo com a lógica da construção daquela frase. E não só a palavra pizza, como a palavra pizzas. Pizzas, no plural, vai também ter versões diferentes de acordo com a lógica daquela frase. Então, todo poliglota experiente, quando se depara com um idioma que ele deseja lhe aprender, um idioma interessante, muito
ele tem ali um interesse em poder estudar, ele vai pesquisar se esse idioma, ele é um idioma que possui casos, né? Ele vai ter esse cuidado, porque o idioma que possui casos, ele vai exigir mais tempo, ele vai exigir mais dedicação, tá? Em outras palavras, é como se você, por exemplo, você aprende italiano, você estuda italiano e você aprende uma palavra e aquela palavra tem uma versão. A grosso modo, muito aqui reducionista também. Se você vai pegar, por exemplo, uma língua eslava como o russo, que tem 6 casos, nós estamos falando que a palavra pizza, certo? Ela vai ter 6 variações. Então, na verdade, você não aprende pizza. Você aprende pizza na versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Em alemão, por exemplo, não são todas as palavras que têm casos. Mas as palavras que tem, você aprende 4 versões. Em alemão tem 4 casos, né? Então, basicamente, a gente está falando que quanto maior for o número de casos no idioma, mais delicado fica esse tato que você vai ter com os estudos dele. E é por isso que o latim clássico, muita gente fala assim, o latim ele é difícil. Primeiro, a dificuldade de uma língua é muito subjetiva, a gente tem que pensar no idioma materno, né, na língua materna desse indivíduo, e entender qual que é o idioma-alvo, e entender em que cenário ele está falando que aquele idioma é difícil. Né? Tem gente, por exemplo, que tem um autorrelato, muitos alunos de inglês têm um autorrelato, por exemplo, de que o inglês acha o inglês mais fácil que o espanhol, porque tecnicamente o espanhol deveria ser mais fácil por ser uma língua, né, aparentada, né, uma língua da mesma família, são as línguas românicas, né, as línguas latinas. Logo, não faria sentido para um lusófono, ou seja, um falante do português, que ele achasse uma língua germânica mais fácil. Mas isso é muito subjetivo, né? Claro que tem 1001 motivos dessa lógica, né? Uma grande preocupação com aprendizes de idiomas é que o espanhol é uma língua, assim, surreal, quase que recordista, se a gente for brincar com a palavra, de falsos cognatos, né? De falsos amigos, ou seja, a palavra mas não é outra coisa. Por exemplo, rato significa momento, né? Então, assim, é só um exemplo, né? São muitas palavras que fogem muito do significado esperado delas e por isso são classificados como falsos cognatos. E também o espanhol tem um grande agravante ali, que é uma pluralidade de tempos verbais, né, uma língua enriquecida de tempos verbais, que querendo ou não, isso gera um certo incômodo no aluno pela quantidade. Né? E em português, o nosso uso habitual, né, o nosso uso natural, espontâneo, genuíno, é de uma quantidade menor de tempos verbais. Enfim, logo, muita gente fala que o latim é difícil, né? A gente vê esse autorrelato de que o latim é uma língua difícil. Justamente, aí agora a gente está entendendo o porquê desse autorrelato, justamente porque é uma língua que tem, né, que tinha, no caso tinha, né, se a gente for analisar a língua morta, mas que ainda está viva, né, porque quem morreu foi quem falou, né? Quem não está entre nós, na verdade, são os nativos, né? As pessoas que falavam de forma genuína, né? Ou seja, não existe uma criança no mundo hoje que nasça e os pais vão ensinar latim, tá? É mais ou menos essa lógica. Não tem, por exemplo, uma criança no mundo ou uma pessoa no mundo que só fale latim, tá? É isso que quer dizer quando uma língua, por exemplo, ela é morta, né? Ou seja, não existe um indivíduo que naturalmente seja exposto àquela língua como primeira opção de comunicação do mundo, com o mundo e de se expressar, né? Nessa lógica, a gente buscando aqui, tentando entender esse raciocínio, o latim sim vai ter um posto considerado por americanos, por espanhóis, italianos, franceses, como uma língua considerada relativamente difícil, tá? Primeiro pelo sistema de casos, que eu vou mostrar para vocês, mas também porque, querendo ou não, uma língua que já não é falada numa comunicação corrente no dia a dia, numa comunicação habitual, ela por si só já se torna um desafio maior, né? Mais ou menos também essa lógica. Então, o que é esse sistema de casos e o que isso significa? Caso é uma variação de uma palavra. É uma palavra, né? Caso, a palavra caso é uma palavra dentro da ciência da linguística, né? Certo? Que a gente vai dar, né, para essa variação. Eu poderia falar, é um sistema de variações,
é um sistema de opções, de versões diferentes de uma mesma palavra. Pensa na palavra pizza, né, e você tem ali 6 versões diferentes para ela. É mais ou menos essa a ideia, tá? Só que os casos, eles não são a bel prazer, né? Eu quero mudar a palavra pizza porque eu gostei, eu vou alterar o final da palavra pizza de acordo com o meu interesse, né? Os casos, eu brinco muito, né, com os alunos, que os casos, eles não ligam muito pro que a gente quer. Eles não ligam muito pro que a gente gosta, certo? A gente tem que entender que cada caso tem uma função, ou seja, ele é como se fosse um personagem de uma história, certo? Que faz e executa uma função específica. Por exemplo, se na sua frase tiver uma posse, ou seja, alguém for dono de algo, nós temos um caso para isso, que é chamado genitivo, certo? O sujeito da frase, né, o sujeito, quem está fazendo a ação, quem é o autor da frase, é o nominativo, é um caso, certo? Os nomes são terríveis, no sentido de que, particularmente, você vai começar a gostar no futuro, a gente se apaixona pelos nomes, mas todo aluno, quando escuta da primeira vez, fica desesperado com os nomes, tá? Não sei se vai ser a sua experiência, tá bom? Mas é muito, muito, muito comum mesmo que o aluno tenha essa impressão, ele se assuste com os nomes, porque os nomes nem sempre vão ser muito intuitivos. Por exemplo, toda vez que você interage com algo, por exemplo, eu leio um livro, eu vejo TV, eu como pizza, a gente tem um caso, né? Ou seja, esse objeto direto, gramaticalmente falando, né? Essa coisa, ou essa pessoa, ou essa situação ali que está recebendo uma interação, a gente vai dar o nome disso de acusativo, né? Aí eu brinco, o pessoal tá acusando uma interação, né? A gente tenta criar ali métodos para que fique um pouquinho mais leve. Mas esses nomes, eles não são nomes surreais, alucinantes, que você vai sofrer com eles. Até porque essa aula é uma aula introdutória de casos. A gente vai ver cada caso separadamente em um nível posterior, onde eu vou assim esmiuçar mesmo cada um deles. E aqui eu quero fazer, já quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. É aqui onde mora a grande dialética entre ser fluente em latim, se comunicar em latim e saber ler, interpretar e traduzir latim. Eu vou me atrever a colocar essa estatística, apesar de que não há um consenso sobre ela, tá? Mas eu vou me arriscar aqui nessa estatística. Não são as vozes da minha cabeça, mas pela experiência que a gente percebe de uma vida ali, né? De uma vida não, né? Eu exagerei, mas de uma observação, né, com esse olhar mais técnico, tanto como linguista, como poliglota, como aprendiz de idiomas, né, como eterno aprendiz de idiomas, de que 99% das pessoas que querem aprender latim, elas no final elas vão entrar nessa terceira categoria, tá? Não estou falando das escolas, não estou falando das versões de fonética, tá? Eu falo no sentido de que elas não vão se tornar fluentes em latim, elas não vão se comunicar em latim, elas vão aprender a ler, a traduzir e a entender o latim, tá? E quando eu falo isso, eu não falo escrever, tá? Eu não falo escrever latim, né? Eu não estou falando que esse grupo escreve latim, tá? Em latim, perdão. Eu estou falando que esse grupo lê, traduz e entende o latim escrito, tá? E por que a gente fala isso? Por que é aqui onde mora a grande situação? Porque a gente percebe uma vasta maioria de alunos que literalmente, deliberadamente e de uma forma muito sincera, né? E eu não creio que eles estejam errados, tá? Eu não estou fazendo um julgamento aqui, até porque eu não acho que eles estejam errados, de realmente se posicionarem em relação a isso. Olha, não tem um nativo vivo. Não tem com quem eu conversar. Quem conversa, quem fala hoje, quem é fluente, é questionável. Entende? Por quê? Não temos um padrão para seguir. A gente só imagina. Isso é muito doido, né, gente? Se a gente for parar para pensar. A gente tem uma aproximação do latim. Logo, tudo que a gente está falando nesse curso, se amanhã sai um fóssil linguístico ou uma descoberta revolucionária do Império Romano e a gente descobre que tudo que a gente viu, né, estava errado. Claro que isso é muito improvável. As chances disso acontecer basicamente são nulas, mas eu quero trazer a provocação para vocês. Logo, nós estamos falando sobre um estudo de uma aproximação de
hipóteses de como foi o latim, como ele era pronunciado, como ele era organizado, né? A gente tem, sim, essa literatura sólida e esses estudos sólidos, né, dos livros que eu trouxe para vocês, enfim, tem várias gramáticas, principalmente em inglês e em italiano, da língua latina. Até porque o latim, a certo grau, né, em certo momento ali, ele tem uma prevalência muito grande nas escolas italianas como um estudo complementar ali, meio que em certo grau obrigatório, em certo grau, né, introdutório. Então, alunos, por exemplo, eu já tive professoras de italiano, né, inclusive amigas minhas, italianas, né, nativas italianas, onde elas me contavam, nossa, estou indo para aula, tipo assim, era como se fosse ensino médio, ensino faculdade, se bem que na faculdade nem tanto, né, mas no ensino médio, tipo assim, tinham aulas de latim, né, em italiano é latino, e elas tinham que estudar latim mesmo, tinham livros de exercícios e tudo, mas, claro, usavam a pronúncia eclesiástica ali, porque para um italiano é muito mais natural ele usar a pronúncia eclesiástica, já tá no território de domínio, né? Não faz sentido para um italiano, só se ele realmente quiser, né, ter uma pronúncia já restaurada. Mas onde eu quero entrar com vocês é justamente que, né, a gente está falando que tem toda uma literatura consolidada, então não é muito da voz, da cabeça, do anjo que sussurrou, né? Porque a gente tem as evidências através de tudo que eu já mencionei para vocês nos módulos anteriores, enfim, nas aulas anteriores, mas a gente tem que ter essa visão de que existe um sistema, né? E dentro desse sistema a gente tem vestígios. Isso eu vou falar para vocês mais para frente, então vamos explodir a cabeça aqui logo de cara, né? Porque senão fica muita informação, mas não se preocupem, eu vou trazer isso tudo para vocês, né? Nas próximas aulas, nos próximos níveis, para a gente diluir isso um pouco, né? E não sobrecarregar muito uma aula com muita informação, mas a gente está falando que existem vestígios no latim, olha só, são 6 casos, eu vou mostrar isso para vocês, de um 7º caso. Né? A gente tem ali um caso em específico em latim, que realmente ele vai ser um dos mais complexos na nossa jornada, que ele é um conjunto de casos que não existem mais, né? Eles se fundiram em um só. Então, olha como isso é complexo, olha como que as pesquisas elas chegaram a um nível realmente até assustador, né? É assustador a gente conseguir chegar nesse ponto de perceber, descobrir no idioma que não é falado mais, né? Que a gente tem, claro, né, registros históricos, dentro ali conseguir deduzir e aproximar a tão longe, né? Mas mesmo assim, voltando ao cerne da questão, a gente se detém, né, se depara com essa situação. Se eu não tenho um nativo que vai poder falar ou que vai ser a aproximação final, né? Uma aproximação não, né? Uma demonstração, um exemplo genuíno e autêntico do que realmente a língua foi, que a gente não vai poder questionar. Não existe, né? Não existe porque ninguém está vivo, né, daquela era. Então, a gente está falando, né, e não tem uma máquina do tempo a gente poder voltar e ir lá escutar, né? Ir lá registrar. Então a gente está falando que se não tem com quem conversar e quem se comunica, que seria esse segundo grupo, ou seja, fala, né, ali latim, a gente também entra na mesma dialética, né? Na mesma questão. Tá, é dicotômico, né? 880. Tá, essa pessoa estudou, mas ela estudou algo que a gente não tem 100% ali de um parâmetro auditivo. Então, desde a pronúncia até várias outras áreas, a gente pode questionar dentro do latim. Logo, o que me resta? Né? Não vou, aí nesse grupo entra muita gente, fala assim, eu não vou dominar o sistema de casos, tá? Tem muita gente que se posiciona assim, e mais uma vez eu entendo por que se posicionam assim. Porque, né, por todas essas características que eu estou mencionando aqui agora, elas definem, não vou dominar os casos, né? Eu vou entendê-los na sua totalidade, vou entender o que eles significam, e toda vez que eu me deparar com um texto, tá? Com um texto que a maioria, o que a gente consegue consumir em latim hoje é texto, né? Então, se a única coisa que eu vou poder consumir, entre aspas, como exposição passiva é um texto, logo, né? Logo, eu só tenho o trabalho de ler, entender e interpretar aquilo ali, traduzir aquilo ali. Fez sentido para vocês? Olha como que é polêmico, questionável e ao mesmo tempo plausível. É plausível.
né? É um esforço que vai... muitos desse grupo, eles trabalham com o sentido assim, é um esforço proporcional, né? Agora, na fala, por exemplo, um aluno meu de russo, não é essa conversa que a gente tem. Na fala de um aluno de russo, eu falo, galera, os casos estão aqui, bora dominar, bora seguir, a gente precisa deles, porque tá todo mundo lá falando em russo. Então a gente não só tem certeza do que a gente está fazendo, né? Tem uma aproximação genuína, real, autêntica do idioma acontecendo ao vivo, porque existem falantes e muitos falantes de russo, então logo a gente tem como captar, né, a fonte, a gente tem acesso à fonte e, né, a gente vai ter uma utilidade prática para isso. Agora, em latim, não. A maioria esmagadora dos aprendizes vão optar por, né? Tá, eu vou ver num texto aqui, a palavra pizza, eu tô vendo que o finalzinho dela tá diferente, mas assim, beleza, não vai mudar nada na minha vida. É essa a lógica. Aí a gente realmente divide agora, mais uma divisão, né, que a gente tá falando, mas mais uma vez aqui eu trago para vocês o cenário real do que é o latim, tá? E você toma as suas decisões, assim, com a pronúncia, assim, né, com os recortes históricos. E agora a grande questão, né? Tá, você vai usar os casos ou não vai usar os casos? Em tese, deveríamos, tá? Mas não se assuste se você descobrir várias pessoas que, por não precisarem falar, elas nem sequer se preocuparam em dominar os casos. Elas reconhecem, é um trabalho de reconhecimento, tá? E por isso que essas pessoas falam, sim, eu consigo ler textos em latim. E de fato elas leem muito bem esses textos, interpretam muito bem, traduções muito precisas, muito bem trabalhadas, organizadas, mas elas não escrevem, porque se elas tivessem que escrever, elas teriam que colocar o caso certo, né? Então, ou elas vão escrever e vão escrever com muitos erros gramaticais, né? Porque aí é considerado um erro gramatical, é como se a frase não tivesse ajustada, seria algo como porta, né? Ou seja, uma estranheza nesse sentido, tá? Da mesma forma, se eu falo porta, porto bonito, né? E você fala, bom, mas o certo seria uma porta bonita, né? Ou seja, eu coloquei tudo no masculino e toquei a vida. Você meio que vai entender, né? Mas até que ponto, né? E aí essa é a dialética. Se ninguém vai me ouvir, logo, né, os alunos que estão relacionados a esse grupo, eles consequentemente vão se preocupar. Quem vai ser no mundo uma referência de latim conversacional? Vai ser o Luke, que eu mencionei no primeiro módulo. O Luke, que é americano, se não me engano ele mora no Texas, ele trabalha com o latim conversacional. Só que várias aulas dele, ele deixa muito claro, né? Fala, gente, eu tento fazer aproximações, né? E aí, e ele de fato é fluente em latim, porém, né, é fluente em latim com adaptações, tá? Com adaptações. O próprio ChatGPT, por exemplo, principalmente no início da vida dele, ele errou muito em latim, errava demais, diminuiu bastante, mas ele errava muito, né? E entendem que não tem muita referência, né? Então é bem curioso, é bem interessante como que aqui é um divisor de águas na vida do aluno, certo? Então quero trazer para vocês um exemplo, vou usar a própria palavra pizza para trazer um exemplo para vocês, certo? A expressão a pizza. Nessa frase a gente tem a pizza, são duas frases, tá? Não coloquei um ponto aqui, mas são duas frases. Eu como a pizza e a pizza é boa. Duas frases, dois universos, duas realidades diferentes aqui. E eu quero trazer para vocês a reflexão da palavra a pizza, a expressão a pizza. Eu como a pizza é boa. Na primeira frase e na segunda frase, a gente tem a mesma expressão, a pizza, certo? Em português, a pizza não interessa onde vai estar na frase, como vai estar na frase, de que jeito vai estar na frase. Ela não vai se alterar, ela vai ser a pizza, tá? Em uma língua que tem casos, isso não aconteceria. Por quê? A expressão a pizza, certo? Ela aqui está numa função diferente do que na frase de baixo. Mas que função é essa, Fernando? Quando eu falo eu como a pizza, eu sou o sujeito, eu sou o autor da frase e estou interagindo, certo? Eu estou comendo, né? Eu estou interagindo com ela. Então, eu estou comendo a pizza. Eu como a pizza, certo? Eu estou fazendo a ação e a pizza está sofrendo a ação, certo?
Por sua vez, na frase de baixo, a pizza é boa, nós temos um caso completamente diferente. Ou seja, é um caso, né? Casou aqui, casou, olha só, trocadilhos, piadas horríveis em latim, né? Do curso de latim, horríveis, né? Ou seja, deu certinho aqui. A pizza é boa, né? A pizza agora, ela é o sujeito, ela é o autor da frase, é ela que está fazendo, certo? Então, ela está interagindo. Na verdade, aqui não tem uma interação, mas eu não vou entrar nesse critério agora, né? Porque aqui seria mais avançado explicar, com verbos ser e estar a gente não tem interação com alguma coisa, porque a gente tem uma conexão com aquilo ali, na verdade, mas enfim, isso não é relevante. A questão é que nesse momento ela não está fazendo esse papel aqui. Aqui ela está sofrendo a ação. Eu como a pizza, né? A minha ação está atingindo a pizza. Por sua vez, nessa frase, a pizza é quem está mandando na frase. Ela é ela é a atriz principal do cenário, no palco, né, nesse sentido. Logo, eu posso afirmar que, em latim, né, a pizza, nesse caso, teria variações. Aqui ela seria escrita de uma forma e aqui ela seria escrita de outra, certo? Qual é o caso que a gente usa como padrão, tá? Qual é o caso que a gente usa como referência para colocar no dicionário? Porque a gente tem que escolher um, né, para colocar no dicionário, a gente tem que escolher um para viver, né? A palavra tem que ter uma referência. Uma pessoa não pode perguntar como que é pizza e você solta uma versão aleatória. Tem que ter uma versão que é a primária. Não que ela seja a mais... ela seja perfeita, ela seja melhor, né? Vamos falar assim. Não que ela seja melhor do que as outras ou que ela tenha mais importância, mas ela é a original, ela é o ponto de partida, ela é como se fosse neutra. Não é neutra, acho que não vai ser uma palavra legal para colocar aqui, né? Ela é o ponto de partida, ela é original, tá? Porque neutra em latim tem, né? Masculino, feminino e neutro, então não vai ser legal falar dessa forma. Então, basicamente, seria a sua versão original, primária, né, inicial, e depois as outras são variações dessa primeira. Qual é o nome desse caso? Que é o caso principal no sentido de original, né? O primeiro deles é o que marca o sujeito, que marca o autor da frase, é o que a gente chama de nominativo. Eu até mencionei anteriormente esse nome, nominativo. Nome, nominativo. O nome mais importante, né? O nome mais original, né? Colocando aqui com vocês, fazendo essa brincadeira. Fica até paradoxo, né? O mais importante, não, todos são importantes, mas a gente precisa escolher um para poder colocar nos livros, colocar nas gramáticas como o ponto de referência, tá bom? Logo, eu tenho a expressão a pizza em duas frases diferentes, e se fosse numa língua de casos, o português não é, mas se fosse uma língua de casos, essa expressão seria diferente. Aqui teríamos uma versão e aqui teríamos outra. Uma curiosidade, por exemplo, em russo, a terminação feminina, né, da maior parte das palavras, que elas vão terminar com A, seria com a letra U. Né? Em russo é um Y que se escreve, mas é a letra U no alfabeto cirílico, então seria pitsu. Né? Não tem artigo, assim como por padrão no latim não se tinha, né? E aí você, em vez de falar pizza, fala pitsu. Né? Em latim, vocês vão ver muito que o acusativo tem um M no final. Né? O acusativo, ou seja, quem está recebendo a ação, quem está sofrendo a ação, tem um M no final. Então é bem curioso a gente perceber como que as palavras realmente vão mudar o final delas numa língua de casos. Vamos então traduzir isso tudo que a gente falou num resumo. Cada palavra em latim possui várias formas diferentes, certo? Cada forma representa a função da palavra na frase e no discurso, certo? Então, por isso que as palavras em latim elas podem meio que ficar meio fora de ordem, porque no final das contas você sabe qual é a interação de cada uma com elas, cada uma com a outra, só pelo final da palavra. Você bate o olho no final da palavra, você sabe qual que é a interação de cada uma delas, tá bom? E aí, a gente consegue então perceber que cada forma, cada versão, cada variação, ou seja, igual a cada caso, tá? Alteração, forma, versão, é a mesma coisa que caso, certo? Então, cada caso representa uma função e desenha a interação entre os elementos de uma frase. Essa frase ficou linda, né? Essa frase ficou sensacional. Quando eu escrevi assim, eu falei, nossa, que essa frase ficou... Sabe quando você bate o orgulho da teoria ali, você vai lapidando as palavras, ficou bem legal, né? Então, cada caso representa,
né, uma função, uma interação. E se você, por exemplo, se você fala na frase, né, um pincel e um livro, certo? E essas coisas estão se relacionando na frase, o fato de você colocar o final da palavra certinho para o caso, você sabe quem está fazendo a ação, quem está recebendo a ação, quem é do quê, né? E assim por diante, tá bom? Existem 6 casos em latim, tá? Existem 6 no total. Um deles é o grande caso que a gente vai passar uma temporada nele mais pra frente, que se chama ablativo. Ele definitivamente é considerado mais complexo, isso é quase unânime, é um consenso praticamente, justamente porque ele é uma junção de casos, né? A gente tem línguas, por exemplo, o russo tem 6, certo? E o alemão tem 4. Então, se você for parar para pensar, na verdade, as palavras elas podem exercer muitas funções numa frase, não só 4, não só 6. Elas podem exercer muito mais. Tem língua que tem 15 casos, 11 casos, 12 casos, 17 casos, né? É o caso por exemplo, línguas como finlandês, húngaro, né, o próprio polonês, são línguas que têm muitos casos, né? O finlandês e o húngaro são muitos casos. E aí você precisa realmente tirar um tempo ali para poder se dedicar, porque literalmente você vai para casa, você vem de casa, você está em casa, a casa de fulano, tantas variações finais, o cara fica maluco, né? Mas em línguas com 4, 6 casos, 6 no caso do latim, o que acontece é que, né, são 6 funções. Tem muito mais do que só 6 funções numa frase, né? Não é só posse, não é só autor da ação, receber a ação, enfim, tem muita coisa que você pode catalogar como função na frase. Só que com o passar do tempo, a língua, qual que é a primeira lei da linguística, né? A língua vai para o lugar mais fácil, né? Ela se adapta, ela se transforma, simplificando ali, né, para um caminho mais tranquilo. Logo, os casos, né, desses idiomas, eles tendem a diminuir de tamanho, de número. Por exemplo, em alemão, com certeza, a gente pode ali falar que antigamente existiam mais casos, mas eles foram pouco a pouco, né, sumindo com o tempo, tá bom? E agora só restam 4 e 1 já está começando a entrar. É polêmico falar sobre isso, mas um já está começando a entrar ali em desuso, né? A gente já tem a preferência de outro por ele. Mas assim, a gente vai precisar de uns anos aí para poder, para ele realmente sumir do mapa e ficar só como um fóssil. Existem vestígios de um sétimo, então apesar de um ser a junção de alguns do passado, nós temos um sétimo que ele vai aparecer em pontos muito específicos, muito pontuais, tá? Bem pontuais mesmo, assim, são situações bem pontuais. E como nós temos 6 casos, nós temos o que a gente chama da gramática, né, de 2 números. O que é isso? Singular e plural. Quando a gente fala 2 números assim, gramaticalmente falando, a gente está se referindo a singular e plural. Essa é a lógica, tá bom? Logo, podemos então entender que cada palavra em latim teria 12 variações. É por isso que muita gente se nega a estudar as variações. É uma pessoa que fala, não, eu vou estudar latim, mas não cobre de mim dominar as 12 formas. E aí a gente meio que entende o lugar da preocupação da pessoa em não querer esquentar a cabeça com isso, porque, né, ela querendo ou não, ela não vai usar isso na prática, ela só precisa saber e reconhecer, né? Eu acho que não precisaríamos chegar a um reducionismo tão grande, mas sim eu entendo, né? Eu entendo que realmente na fala é algo complexo, porque 99,99% das pessoas não vão realmente se preocupar em falar o latim, se comunicar em latim, e estão certas, né? De certa forma, estão super certas. A gente não tem ninguém errado nessa história, né? O site que eu recomendei para vocês, Latin Dictionary, ele, quando você coloca uma palavra, esse é o site que eu mencionei, né? Ele vai entregar as 12 variações, tá bom? Então, 6 casos, né, no número 1, seja, no primeiro número, né, que é o singular, e mais 6 casos no segundo número, né? São 2 números, né, singular e plural, ou seja, 2 categorias, né, singular e plural. Então nós estamos falando que a palavra puella, né, que é menina, em latim, ela tem basicamente 6 versões no singular, 6 versões no plural.
O que é curioso é que elas se repetem, tá? Elas se repetem. As terminações, vocês podem perceber que elas se repetem. Então, acaba que grande parte da confusão e da preocupação dos alunos não é só porque nós temos um para cada, é porque elas meio que estão conectadas e, ao mesmo tempo, elas se assemelham muito. Então, realmente fica um trabalho muito minucioso de você desenhar ali cada uma na sua fala. Então, por isso que, às vezes, por exemplo, Luke está falando, que é o grande professor de latim, possivelmente o mais renomado atualmente, né, no mundo. Muitas vezes é normal, ele para ali, ele pensa, ele troca, porque ele se confunde, justamente porque, né, é algo que não tem como você praticar. E por isso que a gente fala que o curso de latim é sempre no padrão ouro de ensino, AGT, né, ou seja, explanatório, teórico. Mesmo que a gente tenha exercícios de prática, a gente não tem como pegar e colocar assim, vamos pegar um nativo, vamos pegar uma pessoa, vamos pegar um filme para ver. Não dá, não tem como fazer isso, né? Então essa é a lógica que eu queria trazer para vocês. Então cada um dos casos, tá? Cada um dos casos, ó a ablativa aqui, ó, a gracinha, né? Cada um dos casos vai ter sua aula, vai ter o seu momento, eu vou falar sobre cada um, sobre o que cada um significa, como usar, e aí nós teremos isso num nível básico, num nível mais, né, avançando ali e construindo isso juntos. A gente sabe hoje, na literatura, que isso deve ser apresentado para o aprendiz de idiomas a conta-gotas, tá? Não muito rápido, né, não muito devagar, mas não pode ser de nenhuma forma muito rápido, porque senão a pessoa acaba se confundindo muito entre eles, tá bom? Beleza, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente encerra então a nossa aula sobre casos. Lembrando que essa aula vai ter várias versões, no sentido de sempre eu vou falar sobre esse assunto não é tipo assim, não tem como falar sobre casos e beleza, galera, valeu, né? Não existe. A gente vai falar de casos eternamente em latim, tá? Agora, a partir dessa aula até o final, eu vou mencionar sobre casos. E sempre vai ser importante você voltar nessa aula, né? Sempre que você tiver dúvidas sobre o que é caso mesmo, para que você possa fazer essa revisão e se lembrar disso, tá bom? Galera, um abração para todos vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais!